Amém, irmãos. Vamos, como de costume, orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder, edificando a tua igreja. Ensina-nos, Senhor, os teus altos caminhos. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Primeiramente, uma feliz Páscoa a todos. Amém? Um dia tão especial. Veja, morte e ressurreição de Jesus. E antes de estar iniciando a palavra, eu quero abrir um parêntese. Na nossa última pregação na Páscoa, eu expus um estudo meu falando da cronologia dos fatos que os evangelhos davam. Quem aqui estava presente vai se lembrar que eu fazia uma leitura das noites, onde Jesus pousou, fazia uma leitura sobre a questão do momento da ressurreição do Senhor, que no meu modo de ver aquele estudo, Jesus tinha ressuscitado ao final do sábado e as suas aparições aconteceram no domingo. Também coloquei a questão da purificação do templo, a questão do que muitos chamam hoje de Domingo de Ramos, e no estudo que eu propunha, havia a possibilidade do Domingo de Ramos ter acontecido num sábado. Então, assim, hoje à tarde nós estávamos numa conversa aqui em casa, e aí, conversando com minha esposa Paula, com o Erasmo, com a Luísa, eles comentaram algumas coisas. Por exemplo, quando eu apresentei o estudo, era um estudo despretensioso, era a minha maneira de ver, uma leitura que eu fiz, estudos que eu fiz. E aí o que foi questionado? Se aquilo, de repente, não poderia trazer confusão na cabeça das pessoas. E aí, conversando com eles, o que eu entendi? Que caberia uma espécie de uma retratação. Então, assim, o que eu quero colocar para os irmãos? A igreja, como tradição, ela segue a Páscoa dessa maneira que é apresentada. Morte de Jesus na sexta-feira, fica no sepulcro até domingo cedo e ressuscita. Isso é uma praxe na igreja, é um assunto até que é muito pouco discutido, porque todo mundo aceitou como verdadeiro e ficou. Existem alguns autores que, como eu, acham que pode haver a possibilidade de uma cronologia diferente. Agora, todos nós concordamos que Jesus morreu, foi sepultado, ficou no reino dos mortos, depois ressuscitou. Então, assim, o que eu quero colocar para os irmãos? Isso daí é uma questão secundária. E a partir de agora, eu não vou mais tratar esse assunto em culto. Vou tratar ele apenas como escola bíblica. Porque é uma prudência. Existem pessoas que não têm maturidade de ouvir isso. E isso pode bagunçar a cabeça das pessoas, porque é apenas uma visão. Apenas é uma leitura da cronologia de detalhes, nada que envolva o todo. Outro detalhe, quando você traz uma leitura um pouco diferente, você corre o risco de enxergar em você como um grupo sectário. De um maluco que num determinado momento olhou algo na Bíblia e de repente podem fazer associações indevidas em relação à teologia da nossa igreja. Então eu achei por bem estar comentando isso com os irmãos, estar fazendo essa retratação, frisando bem, são visões pessoais. A teologia ela é dinâmica, entende? Eu creio que essa tese, que é uma tese, é uma boa tese, mas também eu entendo que o que é praticado na igreja também é muito bom. Então, assim, a partir de agora eu só vou tratar esse assunto em ambiente acadêmico. Entendeu? Então, assim, não entre em polêmica sobre isso. Não é saudável. As pessoas podem ficar confusas. Páscoa é para nós lembrarmos que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, vencendo a morte, para a partir dali, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele veio para buscar o que estava perdido. Ele veio para nos comprar.
E o nosso papel não é criar polêmica na igreja, não é causar divisão. Nosso papel é unir a igreja e sempre tratar os ensinos teológicos com humildade, sem achar que você é melhor do que ninguém. Amém? Então agora vamos à nossa palavra, livro de Miqueias, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e roubam-nos, cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem, e a sua casa, a uma pessoa, e a sua herança. Irmãos, o livro de Miqueias é uma dura reprimenda à ganância, à impiedade, à injustiça. Miqueias profetizou numa época onde a corrupção no reino do norte, Israel, e no reino do sul, comia solta. E aqui ele abre o capítulo 2, nos falando da ganância dos homens, só que veja, não é qualquer ganância, é ganância dos poderosos. Como que eu sei que são poderosos? Porque o texto mostra que eles não só pensavam o mal, eles não só planejavam o mal, mas eles tinham poder de fazer. E executavam aquilo que eles queriam. Veja que interessante, aqui o texto fala dos ricos, e que eles ficavam planejando como que eles iriam roubar as terras dos outros. Vou dar um exemplo bíblico notório. A Bíblia nos ensina que o rei Acabe, anos antes de Miqueias, queria fazer uma horta ao lado do palácio. E aí, aquela horta pertencia a um homem, e Acabe foi conversar com ele para comprar a horta. E aí ele respondeu, ele falou: não, eu não posso te vender, eu não posso dar a herança dos meus pais para você. Aí Acabe ficou chateado, voltou para casa, e ao chegar em casa, ele era desposado da perversa rainha Jezabel. E Jezabel notou que Acabe estava triste. E aí ele explicou o motivo. E ela falou, mas peraí, se o problema é esse, vou resolver. E aí o que ela fez? Ela escreveu cartas aos anciãos, levantou 2 testemunhas falsas, testemunharam falsamente contra o dono das terras, ele foi apedrejado até a morte, e Acabe roubou a terra. Qual que era o problema disso? A lei de Moisés, ela era uma lei que proibia o latifúndio. Eu poderia comprar terras. Fica muito grande, mas quando chegava o ano 50, o ano do jubileu, a terra voltava para a propriedade das famílias. A terra era vendida temporariamente, para pagar dívidas, temporariamente. Por exemplo, eu ia vender uma terra, vamos supor que ela valia 100 mil. Quantos anos falta para o jubileu? Faltam 49 anos. Ela ia cobrir praticamente 100 mil. Quantos anos faltam para o ano do jubileu? Faltam 10 anos. Ela ia cobrir proporcionalmente uma dívida de 20 mil. Porque a terra ela mudava de dono a posse, não a propriedade definitiva. Em Israel, a única terra que ao ser vendida, ela ficava na posse do proprietário, eram as casas que estavam localizadas dentro de cidades muradas. Se eu comprasse uma casa dentro de uma cidade murada, aquela casa passava a ser minha e da minha família. Agora, a propriedade rural eram das famílias, eram das tribos. Por quê? Porque a promessa que Deus fez a Abraão era uma promessa para ele e para a descendência.
Ele confirmou essa promessa a Isaac e confirmou essa promessa a Jacó e aos seus filhos. Dessa maneira, as tribos se mantinham com a mesma posse que elas tinham recebido. Agora, o que esses homens faziam? Eles tentavam transgredir a lei. E o que é pior, eles tinham poder para executar. E executavam. Isso aqui é terrível. Isso aqui mostra uma impiedade num grau tal, onde nós vemos que as culturas que andam por esse caminho têm prejuízos enormes. E, infelizmente, até hoje no mundo, existem homens que ficam maquinando o mal e a hora que acordam, trabalham para fazer aquilo. O nome disso é ganância. O nome disso é idolatria ao dinheiro. E é duramente reprovado por Deus. Amém? E aí Miqueias continua, versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. O que Deus fala? Olha, vocês estão com ganância, estão fazendo errado. Então é o seguinte, eu planejei o mal. Eu tenho um plano. E eu vou colocar sobre o jugo do pescoço de vocês, eu vou colocar um jugo sobre o pescoço de vocês, que é esse mal, e vocês não vão conseguir escapar. O que é o jugo? Era aquela madeira, quando você vê um carro de boi, no carro de boi tem aquela madeira que pega os dois bois. Aquilo é o jugo. O boi não tem como tirar aquilo. E olha que interessante, por que Deus está usando a figura do jugo? Porque o jugo é no pescoço. E ele fala na passagem de coração altivo. Qual é a característica do coração altivo? Olhar arrogante, olhar altivo. Essa é a figura que Deus nos traz. E ele fala aqui, vocês não vão escapar. E a passagem continua, versículo 5. Portanto, versículo 4. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja? Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu, na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Vamos entender a figura que está aqui. O que Deus está falando? Da mesma maneira que vocês roubam os campos. Não vai mais haver quem sorteie a terra no meio de vocês. O que é esse sorteio da terra? Esse sorteio da terra é o que Josué fez na divisão da terra. O que Deus está falando? Vocês não vão mais ter terra para roubar. Eu vou trazer um outro povo que vai tomar a terra de vocês. Então isso que vocês estão roubando hoje, vocês vão perder. Em outras palavras, eu vou cumprir Deuteronômio 28, eu vou mandar vocês para o exílio, e vou trazer um povo aqui. Então a figura do sorteio da terra entre as tribos não vai mais acontecer, porque eu resolvi o assunto. Vocês são gananciosos, vocês estão roubando a terra, então agora eu vou trazer um povo que vai roubar a terra de vocês. Sem choro, e veja que interessante, no Reino do Norte, isso aconteceu de uma maneira definitiva. O Reino do Norte, com a capital em Samaria, deixou de existir. O Reino do Sul, por causa da aliança davídica, por causa da aliança com Abraão, Deus restaurou. Porque tanto a aliança com Abraão como a aliança davídica não eram condicionais. Deus falou que ia fazer e ele garantiu o cumprimento. Porém, a aliança com Moisés, que está em volta aqui, era condicional. O povo é ladrão? Tranquilo, vou cumprir minha aliança. Vão roubar a terra de vocês. Vocês vão ficar sem terra.
É o que está nesses versículos. Amém? Vamos avançar, versículo 6. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Olha que interessante, aqui nesses dois versículos, Deus faz um paralelo. Primeiro, entre a operação do Espírito do Senhor nos verdadeiros profetas, que normalmente profetizavam a favor daqueles que andam retamente. Mas Deus faz uma contrapartida no versículo anterior, falando dos falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas traziam profecias mentirosas, falando de bênçãos ao povo, falando que estava tudo bem. Vamos nos lembrar, no Reino do Norte, Jeroboão II estava reinando. O maior rei do Reino do Norte, com mais terras, com mais comércio, economia fervendo, tudo indo bem. E os falsos profetas surfavam nessa onda, profetizando mentiras. Então Deus o que está mostrando aqui, o contraponto, em um versículo, ele fala do não profetizar dos falsos profetas. E no outro versículo, ele fala do agir do seu espírito, em favor daqueles que andam retamente. E mais à frente na passagem, nós vamos entender o que os falsos profetas falavam. Versículo 8, diz assim: Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Aqui o que Deus vai falar? Deus vai falar do quê? Primeiro, ataques às pessoas, aos viajantes, que roubavam a roupa, tiravam o mais básico. Irmãos, para vocês terem uma ideia, para Deus, a roupa que a pessoa vestia, não entendam roupa como nós temos hoje, que nós temos um armário de roupa. As pessoas mal tinham um conjunto de roupas. Muitas delas, quando a roupa ficava suja, ela precisava ir para um lugar no rio, ficar apenas com as roupas de baixo e lavar a roupa no rio, esperar secar no sol e botar a mesma roupa. Isso era tão sério que, para vocês terem uma ideia, quando alguém pedia fiança de uma dívida, ela não podia pedir a capa da pessoa como fiança. Porque ao tirar a capa, a pessoa ficava sem agasalho. Isso nos mostra como para Deus era importante. Era uma sociedade, irmãos, completamente diferente da nossa. Nós temos um guarda-roupa cheio de roupas. Eles não tinham. Então o que acontece? As pessoas eram roubadas. As pessoas eram assaltadas. E aí Deus fala o seguinte: olha, vocês estão tirando a minha glória. O que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus é a bondade, o amor e a justiça apresentados na sua lei. E a lei de Deus garantia a posse das casas, garantia a posse da terra. O que Deus está falando? Vocês estão expulsando as mulheres das casas, vocês estão expulsando as crianças. E dessa forma vocês estão trazendo desesperança. Porque, irmãos, quando a injustiça vem, muitos questionam aonde está a justiça de Deus. É um comportamento do ser humano, ao ver a luta, ao ver a dificuldade,
ao ver tudo aquilo que está acontecendo, a pessoa pergunta, mas como que Deus autoriza que aconteça uma coisa dessa? Vocês imaginam famílias sendo expulsas das suas casas, crianças sendo colocadas fora por ganância, por cobrança de juro abusivo, por roubo, por negociata, por falcatrua. Então Deus aqui está mostrando por que Ele vai trazer o juízo que Ele está trazendo. Nada é à toa. Ao mesmo tempo que Deus está dando uma resposta para aqueles que estão buscando a face dEle. Porque com certeza nessa época pessoas estavam orando, Senhor, até quando? Então quando o profeta foi levantado para profetizar, ele não só apenas está dando um aviso e fazendo um chamado ao arrependimento, ele também está dando uma resposta de Deus para aqueles que o buscam. É com passagens como essa que você consola o seu coração quando você está diante de injustiça. Em vários lugares do mundo, esse tipo de injustiça está acontecendo. E não é há pouco tempo, é há muito tempo. Mas quando você ora, você tem uma certeza. Num determinado momento, Deus vai dar a paga. Isso aí vai ser julgado. Essa pessoa vai responder. Não vai ficar assim. Olhando para o futuro, essa lágrima vai ser enxugada. Esse frio vai ser aquecido. Essa maldade vai ser punida. São textos como esse que consolam o nosso coração diante da justiça. Por quê? Porque existem injustiças que são punidas rapidamente. Mas existem injustiças que só vão ser punidas no futuro escatológico. Que muitos gostam de chamar de juízo final. E isso é uma coisa que nós temos que entender, mas não vai escapar. Amém? E aí o versículo 10 continua. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, esse tal profeta desse povo. Olha que interessante. Primeira coisa Deus fala, levantai-vos e ide. Deus está falando do exílio. Deus já está avisando aqui, o povo vai para o exílio. Levantai-vos e ide. Não apenas isso. O povo estava ouvindo falsos profetas. Quando o povo aqui profetiza vinho e bebida forte, está falando o quê? Primeiro aspecto, para pessoas que profetizavam embriagadas. Pessoas que profetizavam sob efeito de álcool. Não estavam embriagadas, mas estavam sob efeito de álcool. Terceiro aspecto, alguns intérpretes entendem, pessoas que profetizavam sob o ambiente festivo e a falsa alegria que o consumo de vinho trazia. E aí, terminando, eu vi um comentarista que falava, olha, o povo não estava nem aí. As casas estavam sendo roubadas, Deus estava para trazer destruição, que ele fala, quando fala levanta-se e ide, ele fala que vai trazer destruição no mesmo versículo. Só que embora todos esses avisos estavam acontecendo, o povo estava fazendo festa. Estava fechando os olhos e fechando os ouvidos. Irmãos, quanta gente não está nem aí para a injustiça. Quanta gente não se preocupa. O ser humano é egoísta. Não mexendo com ele, está tudo bem. Irmãos, quando você vê injustiça, o seu papel, você é um sacerdote real.
Você faz parte do povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ore, interceda. Se puder fazer algo, faça. Não se alegre com a injustiça. Não se acomode com a injustiça. Lógico, usando as armas espirituais, lembrando, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestes. É uma luta espiritual. Pessoas, algumas delas possessas de demônios, estão executando a vontade do diabo, que é trazer destruição. Pessoas debaixo de influências demoníacas, de formas de pensar demoníacas. Por exemplo, se você voltasse na história moderna, 50 anos atrás, valores como altruísmo, como honestidade, como companheirismo, eram muito mais bem vistos. Se instalou na cultura mundial, principalmente no nosso país, uma cultura que as pessoas querem levar vantagem em tudo. É impressionante. Outro dia eu estava vendo um vídeo do YouTube, era o camarada chamada de um experimento social, e ele deixou uma nota de 100, ele esperava a pessoa passar, e assim que a pessoa passava, sem a pessoa ver, ele jogava uma nota de 100. E ele chamava, ei, ei, a pessoa virava, ó, você deixou cair. Aí a pessoa, a grande maioria, irmãos, pegava o dinheiro e falava, obrigado, não tinha visto. E punha no bolso e ia embora. Até que num determinado momento do vídeo, um morador de rua, camarada muito mal vestido, meio sujo, passou e ele jogou. E o morador falou, ó, você deixou cair. O morador de rua parou, olhou, fez cara feia, falou, olha, não é meu não. Não, você deixou cair? Não, não é meu não. Não, eu tenho certeza que não é seu, está no seu pé. E o camarada, não, irmãos, aquela pessoa não tinha almoçado. Mas ela negou, vendeu os seus princípios, por causa de dinheiro fácil. Lógico, nós não sabemos se esse vídeo foi combinado, se não foi, mas não importa. Ele está nos mostrando o correto a fazer. Eu tenho certeza que tem gente que não se apropriaria do que não é dele. O que a nossa cultura ensina? A nossa cultura ensina o seguinte, se ninguém vê, não tem problema. Por exemplo, todo mundo reclama do suborno das autoridades, não reclama? Mas quando o guarda te para, você oferece dinheiro para o guarda para não te multar? Se você faz isso, você é tão desonesto quanto as autoridades. E Deus vai julgar isso. Lógico, você não vai ter consequências a nível de salvação. Mas você vai ter consequências a nível do que a gente chama de galardão. Nós vamos responder nossas obras a Jesus. Então, cuidado. Cuidado no seu trabalho. Por exemplo, se você deixa de trabalhar e está negligenciando o seu trabalho com o seu patrão, você está roubando parte do seu salário do seu patrão. Seu patrão paga para você trabalhar. Você tem que fazer jus ao seu salário primeiro. Porque você tem que trabalhar como se você estivesse fazendo algo para Jesus Cristo. Você não tem que trabalhar como se você estivesse fazendo algo para o seu patrão. Tudo que façais, façais como para o Senhor. Segundo, Paulo nos ensina que através do seu testemunho no trabalho, alguns podem ser alcançados. Terceiro, quando você é um mau funcionário, você está envergonhando o nome de Cristo. E aí vem falar de político que não trabalha?
Mas você é o primeiro a não trabalhar. Por exemplo, você passa no seu trabalho, uma luz está acesa. Não tem ninguém na peça. Quem trabalha para Cristo vai lá e apaga a luz. Um colega de trabalho está precisando de uma ajuda. Quem trabalha para Cristo, ajuda. Nossa, o pastor está exagerando. Tenho certeza que não. Tenho certeza que eu estou sendo bíblico. E outro detalhe importante, aí eu vou te dar a cereja do bolo. Você quer prosperar? Uma das chaves é ser o melhor funcionário. Cuidar das coisas do seu patrão como se fossem suas, seguindo o exemplo de José, quando cuidava na casa de Potifar. Porque Jesus nos ensina o seguinte: se você não for fiel com a riqueza que é dos outros, de maneira nenhuma você receberá sua própria riqueza. Ensinos do Senhor Jesus. Só que tem gente que não conhece esse princípio e não quer nem saber de cumpri-lo. Irmãos, cuide dos interesses do seu patrão. Olha, eu não gosto da minha empresa não é boa. Peça demissão, pague a multa contratual e vai procurar outro emprego se não está bom. Mas não negue o Senhor Jesus através de um mau testemunho. Não envergonhe o nome do Evangelho. Vai lidar com o cliente. Veja o interesse do cliente. Veja o que é melhor. Seja honesto. Como cristãos, todo mundo está olhando para o nosso testemunho. Aqui, Miqueias é um ambiente de lei de Moisés. Mas o Novo Testamento confirma os mesmos princípios, usando outros textos. Então, assim, cuidado com a maneira que você trabalha. Cuidado para não se alegrar com a injustiça. Cuidado para não ficar fazendo festa em época de sofrimento alheio. Seja sensível. Seja equilibrado. Tenha bom senso. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. E o Senhor a testa deles. O capítulo encerra com promessas de restauração. Na passagem anterior, Deus falou: levanta-te e vai, vou mandar para o exílio. Vai vir destruição. Só que ele encerra o capítulo. O que acontece aqui, irmãos? Aqui tem uma figura chamada tensão entre as alianças. Você tem aqui duas alianças atuando. O que trouxe a destruição? Deuteronômio 28, aliança de Moisés. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma outra aliança, que é a aliança abraâmica, que tem promessas de terra. Eu tenho que lembrar que tem uma outra aliança, a aliança davídica, que tem promessas do descendente de Davi no trono. Isso chama-se tensão entre as duas alianças. Como funciona? De um lado, o juízo de Deus está vindo por causa da desobediência do povo. Do outro lado, Deus faz promessas de restauração, de trazer o povo de volta.
por causa da aliança com Abraão e Davi. Isso chama-se tensão entre as alianças. É normal de acontecer e glória a Deus por isso. Porque se não tivesse aliança com Abraão, Israel nem existiria hoje. Se não tivesse a promessa de que Jesus iria reinar, nós não teríamos mais vestígio nenhum da linhagem de Davi, nada disso. Então, assim, Deus ele termina falando da sua restauração. Quando aconteceu isso, irmãos? É literatura profética. Existem autores que dizem que isso aqui se cumpriu quando o rei Ciro, em 539, a cidade de Babilônia cai, o Império Medo-Persa passa a dominar, e ao ver a profecia do livro de Isaías, escrita quase 300 anos antes, ao ver que o seu nome estava na Bíblia, falando o que ele ia fazer, Ciro manda o povo de volta. Nós estudamos isso, Neemias e Esdras. E a rainha Esther vivendo no meio do reino Medo-Persa. Então, alguns intérpretes entendem que isso se cumpriu na época de Ciro. Existe um outro grupo que acha que isso está se cumprindo hoje, na restauração do Israel moderno. Inclusive apontando para o futuro, na eternidade. Eu aqui, a minha posição qual que é? Muitas vezes a literatura profética ela é uma serra. Ao ver uma passagem bíblica, eu vejo ela se cumprir em várias fases da história. Lembra do exemplo que eu dei do anticristo? Que nós temos modelos na história de anticristos. Porém, um dia vai vir o anticristo. Da mesma maneira, eu entendo que essa profecia aqui se cumpriu quando Ciro manda o povo de volta. Mas também Israel voltou a existir como Estado moderno por causa de profecias como essa. E aí o último versículo, versículo 13, vai nos falar do reinado do Messias, do reinado do Cristo. Irmãos, essa é a promessa mais maravilhosa para o povo de Deus. E os judeus salvos vão ver essa promessa. A igreja vai ver essa promessa. Todas as linhas teológicas concordam com o fato de que Jesus Cristo vai reinar. A diferença é que alguns acham que vai reinar num período chamado milênio. E outros acham que esse milênio está acontecendo hoje. Eu, por exemplo, eu acho que Jesus Cristo já reina lá no céu. Porém, ele vai reinar de uma maneira mais efetiva, de uma forma muito mais ampla, quando ele vier estabelecer seu trono na terra. Mas o que eu tenho que entender aqui? Jesus Cristo vai reinar e vai caminhar diante do seu povo. Essa é uma verdade indiscutível. E quando isso acontecer, não vai mais haver injustiça, não vai mais haver choro, não vai mais haver pranto, não vai mais haver frio, sofrimento, nada disso. É a época perfeita. É o único governo justo que a humanidade vai experimentar. O governo do próprio Deus. Pode haver uma divergência da época? Pode, porque a Bíblia deixa lacuna para isso. Existem intérpretes excelentes que pensam de um jeito. E existem intérpretes também excelentes que pensam de outro, mas todos concordam. Jesus Cristo vai reinar.
e vai encabeçar o seu povo. E todos entendem em algum grau que Jesus Cristo já reina nos céus. Vai se discutir a intensidade disso, que o próprio Jesus ensinou a orar, né? Que venha o teu reino. Se Jesus Cristo ensinou a orar, nós pedimos que venha o teu reino, é que o reino ainda não está estabelecido plenamente. É só você olhar a Cracolândia. É só você olhar os crimes. É só você olhar a maldade. Mas eu entendo que a visão mais correta é que Jesus Cristo hoje já reina nos céus e no futuro vai reinar plenamente, encabeçando o seu povo. E aí você pode discutir a perfumaria, faz parte da teologia. Entendeu? Mas é com essas promessas que também respondem à causa da injustiça. Amém? Vamos a algumas aplicações. Primeiro, cuidado com a ganância, a opressão e a injustiça. Sempre que tiver ao seu alcance, lute contra isso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe a vossa mente. Palavras do apóstolo Paulo. Em consequência disso, a segunda aplicação, perigo de ter o poder. Irmãos, você quer ver o coração do ser humano? Dá poder para ele. É complicado. Até no meio cristão, quando a pessoa adquire poder, ela tem problema. É muito fácil errar. É muito fácil você tomar uma decisão autoritária, isolada. Entendeu? Líderes religiosos, ó, aqui mando eu, e se não gostou, pega eu, e se não gostou, se manda. Entendeu? Então, assim, cuidado. O poder tem um poder, ele tem uma capacidade, para mim não ser redundante, uma capacidade destruidora. Veja, uma área que você tem poder, maridos, você tem a última palavra na sua casa. Cuidado como você usa isso. Pais, vocês têm autoridade sobre os filhos. Cuidado como vocês usam isso. Entendeu? Cuidado quando você se aproxima de pessoas necessitadas. Quem é chefe tem que cuidar dos subalternos. Quem é pastor tem que cuidar para não oprimir o rebanho. Orem pelo seu pastor. Por exemplo, isso que eu falei hoje na abertura do culto. Falando aqui parece bonito, mas na hora que você ouve, o sangue ferve. E quando é para defender posições pessoais, vocês conhecem o pastor de vocês. Eu sou meio veemente, entendeu? Se eu abro a minha boca para falar algo, é porque eu já vi aquilo. Entendeu? Então precisa de oração. Por quê? Porque a igreja é de todos, todos fazem parte. Então cuidado quando você tem o poder. Outra aplicação, cuidado com arrogância diante do pecado. Qual é o pior tipo de arrogância? Você vê o pecado e não fala nada. Você vê o pecado e você não ora. Você não mexe com uma palha, ó, não mexeu no meu bolso. Não é problema meu. Outro dia nós estávamos discutindo, se nós vermos um homem agredindo uma mulher na rua, ou uma criança sendo duramente agredida, ou um homem sendo duramente agredido por outro homem. Entendeu? Você tem que agir. Talvez não seja a melhor hipótese você ir direto. Ah, não dá para mim intervir direto. Vai atrás da polícia rapidinho. E chama a polícia. Entendeu? Mas não deixe passar em branco. Porque uma vida pode ser ceifada. Entendeu? Então, assim, não tenha uma posição arrogante em relação ao pecado. Seja sensível. Que mais? Veja,
Cuidado com a religião de bênçãos. Profetizar vinho e bebida forte. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não gostam de ser confrontadas no seu pecado. Você faz parte de uma igreja não é para massagear o seu ego. Você faz parte de uma igreja para ter orientação bíblica. E orientação bíblica nem sempre vai ser fácil. Existem confrontos que são difíceis. Esteja preparado, não seja infantil. Eu conheço pessoas que deixaram igrejas porque quando foram confrontadas, na hora, saíram da igreja. E eu tenho certeza, se o confronto foi bíblico, a pessoa interrompeu um tratamento de Deus. E o segundo tratamento vai ser pior. Porque ninguém é mais duro do que Deus. Então, assim, cuidado com esse falso evangelho, de só bênção, de só coisa boa. Entendeu? O evangelho nos chama responsabilidade, o evangelho nos chama testemunho. Porém, o evangelho nos dá esperança. O nosso rei vem. O evangelho nos dá certeza que, embora eu não compreenda, Deus está no mais absoluto controle. E por motivos que eu desconheço, na sua soberania e decreto, Deus autoriza que coisas ruins aconteçam, mas eu não tenho na minha mente como conceber o todo. Mas na minha mente eu tenho como saber, Deus é amor e nele não habita treva nenhuma. Com essa confiança eu tenho esperança de que o reino dele vai vir. E que um dia eu vou estar debaixo do único governo justo. Para mim estar debaixo desse governo justo, o que é preciso? Que eu me arrependa, creia em Jesus de todo o meu coração e passe a segui-lo como meu Deus pessoal e único. Rejeitando tudo aquilo que não fecha com isso. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.